Para se compreender a Revolução Farroupilha em toda a sua densidade histórica, é necessário, antes de adentrar os eventos de 1835, remontar às origens mais profundas que delinearam o ambiente propício à insurgência. Os antecedentes não se encontram apenas na política imediata, mas na lenta gestação de um espírito autonomista e altivo que caracterizou a província de São Pedro do Rio Grande do Sul desde a sua formação. Assim, devemos principiar pela própria constituição histórica da fronteira meridional do Brasil. No século XVIII, a região sul se configurava como espaço de disputa constante entre as coroas ibéricas, ora dominado por espanhóis, ora retomado por portugueses. A instabilidade das fronteiras, materializada em tratados como o de Madrid, 1750, e o de Santo Ildefonso, 1777, não apenas definia os limites territoriais, mas forjava na população local uma mentalidade guerreira, habituada ao conflito e à defesa de sua terra. Esta herança de fronteira militarizada seria decisiva na formação do ethos gaúcho. A implantação das estâncias de criação de gado bovino e cavalar, desde os 7 povos das Missões até o Pampa Meridional, constituiu a base econômica da província. Diferentemente de outras regiões do Brasil, marcadas pela lavoura de exportação, aqui a riqueza advinha da pecuária extensiva. Os gaúchos, homens rudes e acostumados à vida de campo, tornaram-se o alicerce humano sobre o qual se ergueria a economia e, posteriormente, o movimento revolucionário. O final do século XVIII testemunhou também o desenvolvimento do comércio do charque, produto que se tornaria a maior fonte de tensão econômica da província. As charqueadas de Pelotas e Rio Grande, abastecidas pela mão de obra escrava, visavam suprir o mercado interno brasileiro com carne salgada. Essa dependência de mercados de outras províncias, sobretudo o consumo nas áreas urbanas do Sudeste, expunha os produtores gaúchos às variações tributárias e às concorrências externas. No início do século XIX, a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, abriu novos horizontes econômicos. O fim do monopólio colonial e a abertura dos portos repercutiram de modo ambíguo no Rio Grande do Sul. Se por um lado ampliaram-se as possibilidades de comércio, por outro intensificou-se a competição com produtos estrangeiros, especialmente o charque proveniente do Prata, que frequentemente chegava a preços mais baixos, sufocando os produtores locais. A província de São Pedro tornou-se assim uma terra de fronteira, não apenas geográfica, mas também política. O Rio Grande estava permanentemente às voltas com conflitos platinos, ora enfrentando os espanhóis, ora contendendo com os revolucionários do Uruguai e da Argentina. A Guerra Cisplatina, de 1825 a 1828, que culminou com a independência da Banda Oriental e a formação do Uruguai, deixou profundas cicatrizes econômicas e sociais no Sul, preparando terreno para o descontentamento posterior. Politicamente, a independência do Brasil em 1822 representou mais um marco ambíguo. Se por um lado os rio-grandenses celebraram a emancipação da antiga metrópole lusitana, por outro, sentiram-se negligenciados pelo novo império, que centralizava as decisões no Rio de Janeiro e pouco atentava para as peculiaridades da vida na província meridional. Esta tensão entre centro e periferia cresceria paulatinamente. Durante a década de 1820, a organização política da província deu sinais de instabilidade. O Rio Grande era uma terra de estancieiros poderosos, cujas fortunas dependiam do comércio do gado e do charque, mas que se viam limitadas pela política centralizadora do Império, a qual restringia a autonomia fiscal e mantinha pesados tributos sobre a produção local. O germe da insatisfação começou a difundir-se entre a elite estancieira. A questão tributária tornou-se crucial. O governo imperial, para proteger os interesses de outras regiões, especialmente do Nordeste açucareiro, impunha tarifas que oneravam o charque gaúcho, ao mesmo tempo em que permitia a entrada do produto platino em condições vantajosas.
Essa política era vista como um ataque direto à economia rio-grandense, que se sentia explorada por um sistema que beneficiava outras províncias em detrimento de sua prosperidade. Não menos importante foi o aspecto cultural e social. Os habitantes da província, moldados pela vida campeira e pelas lutas de fronteira, desenvolveram um espírito de independência e altivez. Este ethos gaúcho, cultivado nas estâncias e fortalecido pela prática das armas, forjou uma consciência identitária distinta que se ressentia da subordinação a um governo distante e pouco atento às realidades locais. Nos anos que sucederam à independência, as disputas políticas internas também se acirraram. Formaram-se facções que divergiam quanto ao grau de obediência ao poder central. Enquanto alguns defendiam a manutenção de laços firmes com o Império, outros propunham maior autonomia, se não mesmo a proclamação de uma república sulista. As sementes do federalismo começavam a germinar. O período regencial, de 1831 a 1840, foi um catalisador de revoltas em todo o Brasil. A ausência de um monarca adulto no trono fragilizou a autoridade central e abriu espaço para o florescimento de movimentos regionais de que a balaiada, a cabanagem, a sabinada e, por fim, a Revolução Farroupilha são exemplos paradigmáticos. O Rio Grande do Sul inscreveu-se nesta constelação de revoltas. A província, ademais, sofreu as consequências diretas das crises platinas. Os estancieiros estavam habituados ao contrabando e à guerra constante. Muitos deles possuíam ligações econômicas e familiares com o outro lado da fronteira. O intercâmbio de ideias, armas e pessoas tornava a região uma terra fértil para movimentos que evocavam independência e republicanismo. O avanço das ideias liberais na Europa e na América também encontrou eco nas terras gaúchas. O republicanismo francês, o exemplo norte-americano e mesmo as revoluções hispano-americanas influenciaram a elite sul-rio-grandense. O lema liberdade, igualdade, humanidade, mais tarde proclamado, já estava latente na mentalidade de muitos líderes locais que viam no Império do Brasil um poder autoritário e centralizador. Este tema será um tema que aprofundaremos em lições posteriores, mas convém aqui assinalá-lo como parte dos antecedentes. Do ponto de vista administrativo, a província padecia de descaso. As distâncias até o centro do poder eram imensas, e os governadores enviados pelo Império frequentemente ignoravam as necessidades locais. Esta falta de representatividade gerava um sentimento de abandono, fomentando ainda mais o desejo de autogoverno. Nas décadas que antecederam a Revolução, intensificou-se a polarização entre os chamados liberais e caramuros, conservadores. Essa disputa ideológica não se restringia ao campo das ideias, mas refletia interesses econômicos concretos. De um lado, estancieiros progressistas que ansiavam por autonomia, de outro, setores ligados ao Império que receavam o desmembramento da unidade nacional. O descontentamento se agravava com o alistamento compulsório e o peso militar exigido pelo governo central. Os gaúchos eram constantemente chamados a defender as fronteiras do Império, sacrificando-se em guerras que pouco benefício traziam à província. Esta sobrecarga militar, associada ao desprezo pelos interesses econômicos locais, inflamava os ânimos contra o governo do Rio de Janeiro. A conjunção de fatores econômicos, sociais, culturais e políticos foi lentamente amadurecendo o caldo da insurreição. O charque, as tarifas, a concorrência platina, o espírito gaúcho, as influências liberais e o centralismo imperial compuseram os elementos de um barril de pólvora que só necessitava da centelha para explodir. Esta centelha se manifestaria em 1835, quando a tomada de Porto Alegre por forças revolucionárias daria início formal à Revolução Farroupilha. Contudo, para entendermos a lógica interna de tal levante, era imprescindível reconstruir, como aqui o fizemos, a sucessão cronológica de fatores que o engendraram. A história, como se vê, não se move por acaso, mas por forças que, somadas, desaguam inevitavelmente na torrente dos acontecimentos.